Queridos irmãos, a paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 1 até o versículo 2. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziglag. Tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres, homens, adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Versículos 7 e 8. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-lo-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Irmão, nós estamos diante de Davi. Davi, quando Saul soube que Davi foi realmente escolhido para ser rei de Israel, a ira se implantou no coração de Saul. E o desejo de Saul todos os dias era matar a Davi, porque Davi era o novo ungido do Senhor. Davi, um pequeno pastor de ovelhas, um simples homem do campo, de repente é levantado por Deus para estar reinando sobre Israel. Então, irmãos, no momento em que Davi começa a se mostrar diante de Deus e dos homens, ele foge de Saul, porque Saul o queria matar, e ele foge, e por muito tempo Davi vai fugindo. E nessa fuga de Davi, Davi não tinha refúgio, Davi não tinha lugar, Davi não tinha onde recostar sua cabeça por medo de ser atacado e morto por Saul. E no meio do caminho ele consegue pessoas que começam a segui-lo, entendendo que ele seria rei, e começam a ir atrás de Davi, mais ou menos 600 homens, juntamente com toda a sua família. Eram homens largados, jogados, homens que não tinham nome, pessoas que eram abandonadas pela sociedade, que não tinha nada que pudesse ter de valor para dar para ninguém, ou seja, eram os excluídos da sociedade. E esse era o exército, a milícia que Davi comandou durante esse período. Pessoas que o seguiam. E nessa fuga de Davi, vendo ele que não teria onde se refugiar, então ele percebe: o único lugar que eu posso estar é no lugar dos meus inimigos. E ele vai até o rei Ax, rei dos filisteus, e pede ele refúgio. Vou aqui resumir a história. E Ax acaba aceitando Davi ali na cidade, talvez ficasse muito feliz, porque Davi é aquele que Saul matava 1000 e Davi matava 10.000, talvez pensando ele que Davi seria uma grande aquisição para o seu exército. E Davi chega naquela cidade dos filisteus e o filisteu Ax, rei, chega e fala assim: eu vou te dar uma cidade para você morar com a sua família e com o seu povo. E que cidade é essa? Ziglag. Um lugar de refúgio. Um lugar em que ele tinha tranquilidade, saber que não seria atacado, que não seria morto. E existem pessoas, irmãos, que neste momento precisam de um lugar de refúgio. Pessoas que não sabem onde encostar sua cabeça, porque os problemas são tão grandes e as dificuldades são tão tremendas, que as pessoas procuram solução aqui, solução ali, procura a voz de um amigo, a voz de outro amigo, a casa de parente, mas não consegue o seu lugar de refúgio. Aleluia! Mas o lugar de refúgio, irmãos, para nós é a casa do Senhor. As pessoas, quando estão abatidas, abaladas, precisam de ajuda e querem um socorro, para onde elas correm? Para a casa do Senhor. Aleluia! E somos nós aqui nesta noite, nesta manhã, irmãos, que um dia precisamos de uma situação de refúgio para que pudéssemos ter tranquilidade, porque a resposta não vinha, a depressão vinha, e tudo vinha de mal a pior, mas de repente nós encontramos o nosso lugar de refúgio. O meu refúgio é o Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. E eu louvo a Deus porque nós somos aqueles que estavam excluídos, estávamos abandonados, à margem da sociedade.
Não tínhamos nomes, e muitos até têm nome, mas isso não leva ninguém para o céu. Porque muitos daqueles que às vezes têm muitas coisas, muitas vezes precisam também de Deus, e também precisam do Senhor. Então Davi, ele foge para aquela cidade e ali fica no seu lugar de refúgio. De repente, o rei, ele vai até a uma campina para uma luta muito distante, para que ele pudesse lutar ali contra Saul. E ele chama Davi para que ele pudesse estar junto. Ele fala: Davi, nós vamos lutar contra Saul. E nós precisamos que você vá com seus homens também conosco, para que nós possamos ir para essa peleja. E ele vai, juntamente com o rei Ax e todos os filisteus, para lutar com Saul. Eu não sei se a luta com Davi iria acontecer contra Saul, porque também era o seu povo. E o problema de Davi não era com Saul, era Saul que tinha problema com Davi. Mas mesmo assim, Davi, por ser fiel e por estar com a sua família e todos os seus, ele vai até aquela campina, ele vai longe para que pudesse ali lutar. Ou talvez não lutar, mas ele vai também. E esse trajeto leva 3 dias, e nesses 3 dias, quando eles chegam lá, os príncipes, os chefes ali do exército dos filisteus, falam assim para o rei Ax: olha, não tem como Davi ficar conosco. Ele vai ficar na retaguarda, certamente ele vai nos trair. Não é melhor mandar ele embora? É mais seguro do que ter esse homem. Lembram dele? Esse homem matou muito filisteu. Foi ele que matou Golias. Esse homem aí é aquele que canta música até hoje, o nome dele. Davi matou 10.000. Aleluia. E Ax, muito triste, fala assim: Davi, você vai ter que voltar. Davi reluta, mas acaba voltando. Creio até que ele ficou até feliz de ter que voltar, né? Porque ele não teria que lutar com Saul, e volta ali para a sua família. Mas quando Davi volta, depois de 3 dias de viagem, depois de 3 dias de cansaço, de caminhada, eu imagino, irmãos, a empolgação e o ânimo daqueles homens de voltar para casa e ver as suas famílias. Lembram que Davi tinha uns 600 homens com as suas famílias ali em Ziglag. Então, imagina aquele povo voltando para casa, não tendo que lutar, e voltando para sua família. E quando eles chegam na cidade, um lugar de dor. O desespero toma conta dos homens, porque os amalequitas tomam a cidade. Tomam a cidade e levam toda a sua família, a família de todos os seus homens. E nada fica ali, não matam ninguém, mas levam a todos. A Bíblia diz que os homens tiveram tanta dor no coração e os homens ficaram tão angustiados que choraram de tal maneira que não tinham mais lágrimas para chorar, porque a dor era muito grande. Irmãos, é difícil você estar no lugar ou tentar chegar no lugar e você vê que aquilo que você estava esperando não acontece. Há uma decepção, e decepção gera dor. E a dor não era somente daqueles que estavam com ele, mas a dor também era dele que perdeu também a sua família. E às vezes tem pessoas que não entendem a sua dor, não entendem o que você passa, só te passa os seus problemas, as suas situações, as suas angústias, querem que você compreenda delas, mas não percebem a sua, não entendem a sua. E Davi estava numa situação, irmãos, em que ele também estava angustiado, estava triste, estava abatido, e ele podia, irmão, simplesmente fazer qualquer coisa, porque os homens, em vez de colocarem a culpa nos amalequitas, colocaram a culpa em Davi. Uma certa vez, irmãos, eu estava numa igreja e chegou um obreiro que veio de outra igreja. Aí ele chegou para o pastor, eu até falei com o pastor Fábio sobre isso um dia no gabinete, no atendimento. E o jovem chegou, ele trabalhava numa fábrica de açúcar, e ele era um vendedor muito excelente, um rapaz que era excelente no seu trabalho, era de confiança do seu patrão. Aí o concorrente veio e fez uma proposta para ele. Você não quer trabalhar para mim, ser meu gerente? Eu vou abrir uma fábrica aqui. E a proposta é a seguinte, é essa. Proposta muito boa. E ele simplesmente foi na proposta. E o que ele fez? Ele não buscou o Senhor. Ele foi no seu pastor e falou assim: pastor, desse jeito, pastor, eu estou com uma oferta de emprego muito boa, tá? Olha, eu vou ganhar o dobro, vou ter muito mais benefícios, então esse emprego para mim é muito bom.
O pastor olhou, viu que ele já estava no seu coração, que ele já tinha aceito a proposta. Ele não foi perguntar ao pastor, pedir orientação. Ele foi falar para o pastor, querendo o apoio. O pastor falou assim, aquilo que está no seu coração você faz. Se você acha que é melhor, o que aconteceu, 2 meses depois, a fábrica que abriu fechou. E ele ficou sem emprego, sem dinheiro, passando necessidade. E para ele, quem foi o culpado do que aconteceu? Foi ele que fez as suas escolhas? O homem que fez a proposta e não cumpriu? Não, foi o pastor que falou, ok, se teu coração. Ou seja, a proposta e quem propôs não levaram culpa, mas aquele que ouviu foi culpado. Ou seja, Davi não foi culpado pelo que aconteceu. Aquelas pessoas quiseram seguir a Davi, eles foram atrás de Davi, não foi Davi que foi atrás deles, ou seja, tudo que acontecia com eles, acontecia também com Davi. Davi não tinha culpa, mas tem pessoas que quando tem dificuldades, tem dor, não conseguem admitir o seu erro, o seu fracasso e colocam a culpa em outras pessoas. Eu não consegui isso, não consegui aquilo, eu estou aqui, eu não consigo andar, a culpa é minha? Não, a culpa é do outro. Eu não consigo um emprego, mas eu não estudei, eu não trabalho, eu não faço curso, eu não faço nada, mas eu quero que aquilo aconteça. E se aquilo não acontecer, a culpa é do outro. Porque não consegue admitir a sua própria dor. Então Ziklag ali também foi um lugar em que as pessoas demonstraram a sua dor em cima de outra pessoa. Enquanto estava tudo bom, estava ótimo. Mas quando está ruim, não consegue chegar junto. É mais fácil apontar do que acolher. Qual foi a resposta diante da situação? Diante do problema, diante da tensão que estava? Ele não se desespera, não sai precipitado, fazendo as coisas de qualquer maneira, dando chute, como o pessoal diz, chutar o pau da barraca. Não, ele vai consultar ao Senhor. E a melhor coisa que nós podemos fazer quando a situação está ruim, está difícil, irmãos, é consultar ao Senhor. Esse é o segredo, irmãos, da resposta de Deus para todos nós. Não faça coisa de cabeça quente. Davi podia ser levado pela emoção, dizendo, nós vamos. Mas Davi era um homem de guerra, era um homem experimentado. Ele sabia que existia uma distância de 3 dias entre eles e os amalequitas. Ele era homem de guerra, sabia que em termos de estratégico era muito tempo que eles teriam que andar para poder alcançar. E ele pergunta, nós o alcançaremos? Por que a pergunta? Porque a distância é muito longa. E outra coisa, conforme os historiadores, o grupo dos amalequitas eram 4 vezes maiores que o grupo dos israelitas, daqueles que estavam com Davi. Davi tinha 600 homens, multiplica isso por 4. Davi não tinha tempo hábil para chegar lá, e Davi não tinha homens e não teria forças para poder alcançar aqueles homens, e muito pouco para poder lutar. Mas aquele que busca o Senhor, renova no Senhor as suas forças. Aleluia! Humanamente falando, Davi jamais iria alcançar os amalequitas. Humanamente falando, aqueles homens, quando chegassem perto, não teriam forças para lutar. Humanamente falando, eles iriam perder porque o número deles era 4 vezes menor. Então tudo era desfavorável para eles. Mas nós buscamos a nossa força sempre no Senhor. Mesmo que a situação seja difícil e que aos olhos humanos nada vai dar certo, nós confiamos sempre no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros nas suas próprias forças, mas nós confiamos no Senhor. Imagine, irmãos, quando o povo estava diante dos filisteus e estava Golias. Eles olharam para o gigante e realmente, humanamente falando, não teria como você lutar com um homem daquele e vencer. Mas Davi, quando ele faz isso aqui, ele busca o Senhor porque ele já sabia o segredo. Porque quando ele vai lutar com Golias, ele fala com o Senhor. Senhor Deus, entrega nas minhas mãos esse incircunciso, aleluia.
Irmãos, você quer ter vitória sobre um problema, sobre uma situação, você quer ter resposta, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais tudo ele fará, aleluia. É nele que nós temos que confiar, mas é confiar totalmente. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! O que Davi faz aqui? Ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade, o seu problema, a sua dificuldade, porque ele sabia que ele tinha um Deus que cuidaria dele. Um Deus que cuidou dele contra o leão, um Deus que cuidou dele contra o urso, e um Deus que cuidou dele contra Golias. Aleluia! Irmãos, esse Deus não é diferente, ele não mudou. O mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã para abençoar a sua vida e batalhar suas batalhas, aleluia. Não tente batalhar sozinho, não vá sozinho na peleja, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque a Bíblia diz que o mais ele fará, aleluia. Se Davi tivesse ido de qualquer maneira, de qualquer jeito, certamente iria perecer. Mas quando nós confiamos realmente no Senhor, entregamos para Ele a peleja. E nós podemos dizer assim, Senhor Deus, esse problema não é só meu. Esse problema eu entrego para Ti, Senhor. Porque tem problemas e situações, irmãos, que não dá para a gente resolver sozinho e nem com a ajuda de amigos. Tem problemas que somente um milagre acontecendo para resolver aquela situação. E eu tenho certeza nesta manhã que muitos aqui já passaram por situação semelhante, de que tudo estava dando errado e de repente apareceu uma solução e você fala, louvado seja Deus. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu na minha vida? É porque você confiou e buscou o Senhor. Buscar o Senhor é a melhor resposta. Davi, ele vai e busca a sua família e os seus. Pela misericórdia, ele consegue alcançar, resumindo a história, ele consegue alcançar os amalequitas, consegue resgatar o seu povo, e ainda muito mais do que isso, ele pega os despojos dos amalequitas. E quando eles voltam para casa, aleluia, eles encontram uma restauração familiar, aleluia. Aquilo que era a dor, quando Deus entra e transforma, porque a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Aquilo que era dor para eles é restaurado em alegria. Há uma festa no arraial, há uma festa em Ziglag, porque ele volta, irmãos, com todos os seus. Com seus homens felizes, com seus despojos, ainda vieram com lucro. Deus vai dar lucro na sua luta, na sua batalha, aleluia. Você não entra numa batalha somente por lutar, não. Deus sempre dá vitória e dá muito mais daquilo que nós pensamos e pedimos, aleluia. Porque Ziglag ainda é lugar de restauração. O lugar que você está, irmãos, pode estar sendo lugar de dor neste momento. Mas enquanto você não perceber que o cativeiro, ou isso só pode mudar com a busca ao Senhor através da oração, vai continuar sendo lugar de dor. Mas na hora que você perceber que Deus pode mudar a situação, porque Deus não precisa mudar você de cenário, Ele pode te restaurar, Ele pode te dar vitória no próprio cenário que você está, aleluia. Os 3 jovens poderiam não ir para a fornalha. Deus poderia ter livrado os 3 jovens da fornalha. Não poderia, irmãos? Era só não deixar ir. Mas é ali no lugar de dor, de desespero da fornalha, em que todos aqueles que achavam que iriam morrer, é aquele lugar que Deus vai trabalhar. Ele vai te honrar no lugar da dor. Ele vai te honrar no lugar do desespero. Porque as pessoas, quando viram aqueles 3 jovens lá dentro, passeando, irmão, no fogo, ficaram apavorados. Por quê? Porque Deus honrou diante de todos. Deus vai dar vitória a você no lugar de dor.
Ele vai restaurar o seu problema, a sua dor, em restauração de milagre. E eu creio em milagre. Você crê em milagre, irmãos? Eu creio em milagre. Que nesta manhã nós possamos entender que o lugar de Ziglag, ou Ziglag, é um lugar de refúgio, ele é um lugar de dor, mas também é um lugar de restauração. Tudo no mesmo lugar. Você não precisa sair do seu lugar. Deus vai fazer todas as coisas no lugar que você está. Porque é ali que Deus... Que adianta Deus te honrar em outro lugar, se Deus pode te honrar no lugar que você está? A vitória é muito maior. A glória é muito maior. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Que Deus possa abençoar esta igreja em nome de Jesus. Amém.